Alô Brasil! Mais uma live começando aqui no meu Instagram, aquela live, aquela aula, aquele bate-papo onde eu simplifico o processo de emagrecimento, de definição, para facilitar a sua vida. Sempre tirando coisas que você não precisa se preocupar, mas acha que precisa, colocando coisas que você deve se preocupar, mas nem sabia que precisa e facilitando sua vida, certo? Então vamos chegando por aí, que a aula de hoje, o tema da aula de hoje é um tema que é uma balela muito... Não é uma balela é forte, vai. Mas é uma dificuldade muito grande das pessoas que nem precisa, e eu vou provar porque não precisa, tá? O tema de hoje é sobre quantidades da alimentação, tá? Então, tô relutando para fazer sobre esse tema, porque eu pensei, como é que eu vou colocar na cabeça das pessoas que não precisa ter medo da quantidade? Como é que eu vou explicar isso? E eu arrumei uma forma e vou explicar de forma bem prática, para você entender de uma vez por todas e perder o medo de comer, tá? Com exemplos práticos para sua realidade, dentro do seu peso, dentro da sua altura, dentro dos alimentos que você come, certo? Então vamos chegando por aí. Você que está ao vivo aí, ó, já aperta e segura no coraçãozinho aqui pro Instagram avisar todo mundo que estamos online, pode ser? Pode ser, faça isso pra mim e já me dá uma boa noite. Se você tá aqui, me dá uma boa noite. Que eu vou deixar um comentário fixado. Para lá. Esta live aqui eu abro todo santo dia para falar com você sobre algum tema de emagrecimento, de definição. Por quê? Eu vejo que a maior dificuldade das pessoas não é ansiedade, não é falta de tempo, não é preguiça, não é nada disso. A maior dificuldade das pessoas é falta de direção. É não saber o que precisa fazer de fato, tá? Então, a ideia dessas lives é justamente abrir a sua mente. Assim como este grupo que eu deixei no comentário fixado aqui, um grupo no WhatsApp que temos, onde eu mando lá dicas, informações, avisos sobre as lives todos os dias. Por quê? Para você ter cada vez mais conhecimento, entender o processo e facilitar a sua vida, tá? Eu sou uma pessoa que consigo manter um corpo magro, um corpo definido, sem passar fome, sem deixar de comer o meu chocolate, sem deixar de beber as coisas que eu gosto, sem treinar todos os dias, sem ficar mais de 20, 30, 40 minutos, uma hora, meu Deus, treinando. Meus treinos duram 20 minutos, 15 minutos e é o suficiente. E por que eu consigo isso e você acha que é difícil, você tem dificuldade? Enfim, porque eu sei de coisas que você não sabe. Então a ideia é justamente passar sempre mais informações para facilitar a sua vida, certo? Então vamos chegando por aí. O tema de hoje, ó, quem quiser entrar no grupo gratuito, é só escrever gratuito que eu vou printar e te mando lá no direct depois. E o tema de hoje é sobre quantidades na alimentação. Tá? Ainda quanto que eu posso comer? Eu preciso pesar os alimentos? Não preciso? Eu tô exagerando? O tema é esse. Já me fala se esse tema te interessa sim ou não. Tá? Esse tema aí me interessa. Eu fico preocupado com a quantidade ou eu não fico. Me conte. Enquanto isso, serei educado com quem foi educado comigo, não é mesmo? Boa noite, Lu. Boa noite, Mônica. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Dani. Boa noite, Kellen. Boa. Ok. Mais ninguém por enquanto. Ótimo. Lembrando, hein? Esta aula, todas as aulas ficam salvas lá no YouTube e no nosso aplicativo do Tony Nation no Flix. Se você está assistindo essa aula gravada, você pode deixar os comentários aí também, por favor, do que você está achando. Certo? Então vamos lá, sobre quantidades da alimentação. Eu vou fazer de forma bem prática. Eu tô cada vez tentando deixar o mais prático possível para você entender. Tem alguém aqui que quer saber qual a quantidade que você deve comer em todos os seus dias? Quantas calorias eu posso comer? Quantas calorias eu preciso comer? Tem alguém aqui que sofre disso? E se eu te der essa fórmula, vai facilitar a sua vida? Sim, boa, Vani. Hello, Tamires. Tem alguém aí neste caso? Então eu vou fazer o seguinte. Me fala apenas o seu peso e o seu objetivo. Por exemplo, meu peso 80 quilos, quero emagrecer. Meu peso 70 quilos, quero definir.
Meu peso 60 quilos, quero ganhar massa. Meu peso 120 quilos, quero emagrecer. Por quê? Com base nesse peso, eu vou te passar aqui uma fórmula para você saber quantas calorias você deveria comer no seu dia. Ok? Pode ser assim? Só me fala o seu peso que eu vou passar uma fórmula rapidinha para você aplicar aí no seu dia a dia, para você entender essa questão das calorias. Então, como que funciona? Quando a gente perder, vamos lá, preciso do peso de vocês e do objetivo de vocês, assim como a Tamires fez. Quando a gente vai montar uma dieta, eu sou nutricionista e personal, tá? Então eu como nutricionista, o que eu faço? Se eu quero montar uma dieta para alguém, o que eu preciso fazer? Chegar num determinado número de calorias para ela, tá? Então, eu vou fazer um cálculo onde eu vou achar aproximadamente quanto ela tá gastando por dia. E aí, em repouso, com base nisso, eu acrescento um valor que seria o nível de atividade, e aí chego num número. Ah, ela quer emagrecer, então esse número a gente tira um pouquinho. Ah, ela quer manter, a gente mantém. Ah, ela quer ganhar massa, nesse número a gente aumenta, certo? A gente chegou na quantidade de calorias. Feito isso, depois a gente divide nas quantidades de refeições do dia dela, e aí coloca nessas refeições opções de alimento. Então vamos supor, a gente chegou num total de 2.000 calorias, dividiu em 4 refeições, por exemplo. Cada refeição, em média, umas 500 calorias. E aí dos alimentos eu vou calculando, ó, essa quantidade desse alimento vai dar tantas calorias, tanto, chegou em 500, beleza, fechamos uma refeição. Vamos para a próxima refeição, chegou em tanto, fechamos. Depois a gente bate tudo isso para ver se está batendo dentro do total do dia dela e está pronta a dieta, certo? E aí, feito isso, a gente vai avaliando e ajustando, beleza? É assim que funciona o planejar de uma dieta, beleza? E aí eu vou te explicar, isso aqui é na teoria, e eu vou te explicar porque na prática você não precisa se preocupar com quantidades, tá? Então vamos lá. A gente vai ter que ter essa troca, porque eu vou perguntar algumas coisas. Tem alguém aqui, tudo que eu for perguntando vai me respondendo, pra gente conseguir ficar alinhado, tá? É uma consultoria gratuita nutricional pra você, então vamos, queira ser ajudada. Você pode continuar mandando o peso aí, quem não mandou ainda, peso e objetivo, e me fala se você tem medo de comer, você tem medo das quantidades, ou medo, ou ficar preocupado, será que eu tô comendo pouco, será que eu tô comendo muito, se você tem algum receio, fique inseguro, se isso dificulta um pouco sua vida no processo de emagrecimento. Me fala aí se isso é um problema pra você ou não. Porque a ideia dessas lives é justamente trazer os problemas e facilitar a sua vida, ok? Se isso não for um problema, tá tudo certo. 67.900 emagrecer. Então vamos arredondar para 68 e você quer emagrecer. Então a gente chega neste número mais vezes esse número. Como que a gente faria um cálculo, tá? Um cálculo aproximado. Isso é uma fórmula de bolso que a gente usa. É uma estimativa bem estimativa, tá? A gente chega no seu peso vezes o número 22 vezes o número 10 para quem quer emagrecer, ok? Então, meu peso 50 quilos. Quer eliminar a gordura abdominal. Então, 50 quilos já está dentro do seu peso, ok? Então, a gente chega a vezes 22. Para você manter, seria vezes 15, mais ou menos. Seria uma dieta de umas 17, de 1.700 calorias, ok? 45 quilos de definição. Boa, Dani? 45 quilos vezes 2,2 vezes uns para Dani seriam uns 18. 1.700 calorias aproximadamente. 90. Carol deve querer emagrecer. 90 quilos vezes 2,2 vezes 10. Carol, precisaria de umas 2.000 calorias para emagrecer. 74 vezes 2,2 vezes 10. 1.700 calorias aproximadas para emagrecer. Não tenho medo da quantidade. Boa, Ariane. 82 vezes 2,2 vezes 10.
1.900 calorias aproximadamente para emagrecer? Não, não, não. Certo, certo, certo. Ok, ok. Nessas 1.700 vou eliminar a gordura abdominal? Este é o problema. 116. Já vou responder sua pergunta. 116 vezes 2,2 vezes 10. 2.500. Ana, para emagrecer, eu tenho que comer... Quantas eu tenho que comer? 2.500 calorias, aproximadamente, Ana. Então, o que acontece? Tem um monte de gente aqui com um monte de peso diferente, certo? Gente querendo emagrecer, gente querendo definir, gente querendo ganhar massa e tal. Com base nisso, eu fiz algumas continhas aqui. E nenhuma dessas continhas, aqui, sai. Nenhuma dessas continhas, o que é caloria? Peraí, então vamos por partes que eu já vou explicar tudo pra vocês. Nenhuma dessas contas, eu cheguei num número maior, ou aliás, menor do que 1.700 calorias, por exemplo. Certo? Então, todo mundo, independente do objetivo, vai precisar comer pelo menos 1.700 calorias. E aí pensa que quanto mais pesada você for, então no caso da Ana, 116 quilos. No caso dela, ela precisa de umas 2.500 calorias, 2.300 talvez calorias para conseguir emagrecer, certo? Beleza? Por enquanto você está conseguindo entender isso, a gente está chegando num cálculo que seria o estimativo para você conseguir. O que é esse cálculo, Tainá? Pelo amor de Deus, peraí. O que é esse cálculo, pelo amor de Deus? O que é essas calorias que você está falando? É assim, o seu corpo, todos os dias, ele gasta um total de calorias. O que é caloria? Caloria é energia para o seu corpo, é o combustível para ele. O carro precisa de gasolina, certo? Gasolina é o combustível do seu carro. Se você não coloca gasolina, o carro vai pifar, não vai ter energia para sobreviver. Ok? A sua casa tem energia elétrica. Se você não paga a conta de luz lá, da energia elétrica, cortam sua luz, aí você fica sem Wi-Fi, você fica sem iluminação, os seus eletrodomésticos não funcionam, ok? Essa energia do seu corpo é a caloria. Então, o seu corpo precisa de calorias, beleza? Então, todos os dias ele gasta um total de calorias. Para quê? Somente para o seu organismo funcionar, ele já gasta calorias para o seu coração bater. Então, para o seu coração bater, ele precisa de energia. Se ele não tiver energia, ele não vai bater, certo? Essa energia é a chamada caloria. São calorias que ele precisa, beleza? Então, o tempo todo seu organismo precisa de calorias, beleza? Aí, como que a gente faz? Pensando em emagrecimento, a gente tem que chegar num número que você está gastando um total de calorias. Vamos supor que você esteja gastando 2.000 calorias. E aí você quer emagrecer. O seu gasto tem que ser maior do que o seu consumo, ok? O que é o consumo de calorias? É a comida, é o que você come. Os alimentos que você come tem calorias nele, tem energia. É um alimento que tem a gasolina que você precisa, certo? Então, se no balanço do seu dia você ficar com um saldo negativo de calorias, ou seja, você gastou mais do que consumiu, você, em tese, emagrece, certo? Se você ficar num saldo 0 a 0, o que você comeu, você gastou, você vai nem ganhar nem perder peso. Agora, se você ficar num superávit de calorias, ou seja, eu consumi mais do que o meu corpo gastou, em tese, você engorda, certo? Beleza? Então, deu para entender essa introduçãozinha bem de leve, ok? Aí, Tainá, beleza. Então, quantas calorias eu preciso? Quando a gente vai montar a dieta para alguém, a gente faz esses cálculos para chegar numa estimativa e deixar as calorias. Então, se você quer emagrecer, por exemplo, a gente vai chegar numa estimativa e vai deixar suas calorias. Vamos supor que a gente chegou numa estimativa que você está gastando 2.500 calorias. A gente vai passar uma dieta para você com 2.000 calorias, por exemplo, ok? A gente vai deixar você com 500 calorias a menos, para que essas 500 a menos você fique em déficit e aí você emagreça, ok? Tá dando para entender o raciocínio, beleza? Isso estou falando apenas de dieta, tá? De calorias, de nutrientes. Não estou falando de exercício. Então, somente de dieta, tá? Hoje estou aqui como nutricionista. O Tainan personal está dormindo ali. Beleza? Então, pensando em calorias, seria isso. Tainan, então, quanto menos calorias eu comer, melhor. Por que você fez um déficit de 500 calorias? Porque assim,
O recomendado é que esse déficit seja no máximo de umas 500 calorias, tá? Umas 500, 400, 600 estourando. Por quê? Se a gente faz um déficit de 1.000 calorias, 1.200 calorias, é muito baixo. Aí o seu corpo entra num modo de segurança. O que é isso? Ele vai entender assim, putz, tá chegando pouca gasolina aqui, né? Tá chegando pouca energia, pouco combustível. Então, eu vou gastar menos também. E aí ele começa a gastar menos. Aí, por exemplo, a gente chegou num cálculo, você tá gastando 2.500. Aí você decide que vai comer só 1.500 calorias. Vai fazer um déficit de 1.000 calorias, ok? Vai ficar com 1.000 negativo na sua cabeça. Só que não vai, porque o seu corpo estava gastando 2.500. Mas ele vai entender isso, e aí ele vai começar a gastar 2.000, 1.900, 1.500. Ele vai tentar sempre chegar no mais próximo possível ali para não perder. Porque ele entende, se você ficar em déficit de 1.000 calorias todos os dias, você vai morrer. Você não vai ter energia pro seu coração bater, pro cérebro funcionar. E aí ele entra no modo de segurança, modo de sobrevivência. Certo? Então por isso que dieta não é só comer menos de qualquer jeito. Ah, eu vou comer menos e vai dar tudo certo. Não é isso. Se você só comer menos, vai deixar o seu metabolismo cada vez mais lento. E aí, ele mais lento vai ficar cada vez mais difícil de você emagrecer. Beleza? Tudo certo? Deixa eu ver o que passou de pergunta. 1.900 calorias seria para manter no que estou hoje, para emagrecer seria gastar mais, né? Não, Ariane. Todo mundo que eu tava fazendo o cálculo aqui no começo, eu já estava fazendo pro objetivo da pessoa. Então, acho que você era 70 quilos, 80 quilos, talvez, era alguma coisa assim, não é? Então, eu já joguei na fórmula de emagrecimento, na fórmula para menos, tá? Então, você não precisa comer menos do que 1.900 calorias. Não, não. E, inclusive, eu vou chegar nisso agora. No caso, eu tenho que beber quantos litros de água? Um pouco mais do que você está bebendo, Ana. Sempre pensa assim. Não tem tem um número certo? Tem. Você faz 30 ml por quilo de peso. Só que, se você não bebe nada hoje, você não tem que pensar no cenário ideal. Você tem que pensar em se hidratar um pouco mais do que ontem. Certo? Então, por enquanto tá dando pra entender essa questão das calorias, do raciocínio, né? Você tem que chegar num déficit calórico. Porém, é um déficit calórico controlado. Se for um déficit calórico excessivo, o seu corpo vai chegar no modo de segurança e aí cada vez você está gastando menos. Tem alguém aqui que come pouco e não emagrece? Tainá, já tentei ficar sem comer para emagrecer e não emagreço. Eu como só uma refeição por dia, 2 refeições por dia, mas eu não consigo emagrecer e eu não sei o que eu tenho que fazer e tal. Tem alguém aqui, neste caso, que acontece isso? Eu não entendi, meu celular travou. Ana, depois essa live vai ficar salva, tá? Só pra gente não ficar se perdendo aqui. Sim, pode explicar a fórmula de novo? Caiu a net, eu perdi. Vocês são muito engraçados. Sabe por quê? Porque essa fórmula... Sabe por que vocês querem essa fórmula? Sabe por quê? Porque vocês acham que vai ter a fórmula e vai ser o segredo do sucesso. E não vai ser. Não vai ser. A fórmula depende de qual é o seu objetivo. A live tá travando. A live tá travando só pra Ana ou pra todo mundo? Eu já fiz tanta coisa, perdi 5 quilos e já ganhei de novo. Estou com 82. Pois é, por que isso? Porque vocês fazem muita coisa e aí vocês querem saber coisa que não precisa. Então, o que eu estou trazendo aqui, o que eu sempre trago aqui são as coisas que você precisa saber, ok? Tudo que eu não falar é porque você não precisa. E aí não precisa se preocupar, beleza? Então, a fórmula, por exemplo, normal aqui. Boa, então, Ana, tenta sair e voltar, porque tá normal aqui pra galera. A fórmula, essa fórmula, você joga o seu peso, então, por exemplo, 80 quilos, vezes 2,2, vezes, aí que tá, aí depende, isso tem que ter um olhar mais clínico nutricional, tá? Pra essa fórmula que é uma fórmula de bolso que a gente chama, que é uma fórmula que a gente resolve rapidinho, porque teria que fazer mais cálculos e tal. Mas, vamos supor que você queira emagrecer, você vai jogar o seu peso vezes 2,2 vezes 10, ok? Aí você vai chegar num número estimado, mais ou menos, tá? Mas aí, como eu falei, você tem que ter um olhar clínico. Mas só pra você ter uma ideia,
já dá pra ter uma luz, tá? Então, o que você precisa fazer? Chegar nesse número, ok? Caramba, tô desbloqueando o celular aqui. Chegar nesse número. Só que, o mais importante de tudo, essa live é pra te falar que você não precisa se preocupar com as quantidades. Por quê? Vamos supor que você precise comer umas 1.800 calorias por dia, certo? De acordo com a fórmula aqui, dificilmente alguém vai precisar... Pra mim está bem difícil por conta da intolerância do glúten, tendo que comer bastante frutas e verduras. Bom, Ariane, intolerância ao glúten, você só precisa evitar tirar os alimentos com glúten e a mesma coisa. Fica mais difícil por você precisar de um acompanhamento para saber o que tem e o que não tem glúten. Mas não tem nenhum segredo pensando em emagrecimento, tá? Eita nós, Ana, eu tenho 116 quilos, eu tenho que beber quantos litros de água? 2 litros, Ana, 2 litros de água você tem que beber. Vamos lá. Continuando o nosso raciocínio aqui. O que você precisa entender? Vamos supor que você precisa de umas 1.800 calorias por dia, tá? Se você quer emagrecer, você provavelmente precisa de umas 1.800 daí pra mais, tá? Se você comer 1.400 calorias, 1.200 calorias, 1.000 calorias, vai ficar muito baixo e o seu metabolismo vai entrar em modo de segurança e você não vai emagrecer, tá? Então, joga de 1.800 pra cima, mas pelo menos 1.800. Aí você vai dividir essas 1.800 em umas 4 refeições, ok? 4 refeições, mais ou menos. 1.800 dividido por 4 refeições. A gente vai chegar em 450 calorias aproximadas por refeição, ok? Tá entendendo o raciocínio? Se você precisa de 1.800 calorias. 1.800 calorias. E aí você vai fazer 4 refeições no seu dia. Cada refeição você vai comer umas 450 calorias. Beleza? Ok? E aí você fica com medo de comer. Me fala aqui, a galera que falou que tem medo de comer, qual é o maior medo que vocês têm de comer? Eu tenho medo do arroz e feijão, eu tenho medo de exagerar no pão, eu tenho medo de exagerar, sei lá, na fruta, eu tenho medo de exagerar na carne. Qual é o seu maior medo? Qual alimento que te dá mais medo de engordar? Que, eu tô exagerando. Eu tenho medo de exagerar no chocolate, eu tenho medo de exagerar no lanche. Me fala, qual é o seu maior ou os alimentos que te causam medo? Porque eu vou te provar aqui agora que você não precisa ter medo, tá? Arroz e macarrão, excelente, Fabi. Arroz e macarrão. Vamos no arroz primeiro. Arroz. Tabela nutricional. Nutricional do arroz. Quando a gente chega na tabela nutricional do arroz, a gente vai ver quanto... Voltou, gente? Travou e voltou? Parou tudo? Travou, voltou? Ok? Acho que sim, né? Beleza? Voltamos. Tava travando tudo aqui. Internet o Wi-Fi deu aquela oscilada de delay, mas já voltamos. Então vamos lá. Arroz e macarrão, que a Fabi falou, por exemplo, que tem medo, insegurança ou de exagerar nas quantidades. Ai, meu Deus, se eu comer muito arroz eu vou engordar e tal. Me fala aí quais são os alimentos. Vão mandando aí. Do arroz, do arroz primeiro. Um arroz, 100 gramas de arroz, vai te dar 130 calorias, certo? 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz é bastante arroz. 100 gramas de arroz em colheres de sopa. Pra você ter a ideia mesmo. Uma colher de sopa, quantos gramas tem uma colher de sopa de arroz? Olha como é simples entender o processo, como é simples fazer dieta, como é fácil comer. Deixa eu só colocar meu celular pra carregar aqui, que ele... Peraí. Quantas gramas tem uma colher de sopa de arroz? Uma colher de sopa de arroz... Uma colher de sopa de arroz... Vai ter umas 30 gramas, talvez? 20 gramas? 20 gramas. 20 gramas tem uma colher de sopa de arroz, certo?
20 gramas tem uma colher de sopa de arroz. Então, se para você comer 100 gramas, você come 5 colheres de sopa de arroz. Beleza? Tá acompanhando o raciocínio, uma colher bem servida. 100 gramas, 5 colheres de sopa de arroz. Isso vai te dar 130 calorias. 5 colheres de sopa de arroz. Lembra quanto você precisa por refeição? Lembra quanto você precisa por refeição? No exemplo que a gente chegou aqui, de 1.800 calorias, que eu já estou chutando bem para baixo em 4 refeições, 450 calorias. Se você comer 3 vezes, isso vai dar as 450 calorias. Quanto seria 3 vezes isso? Seria 15 colheres de sopa de arroz. 15 colheres de sopa de arroz para você conseguir chegar em 400, menos ainda do que 450 calorias, tá? 15 colheres de sopa de arroz, 130 vezes 3, você vai chegar em 390 calorias. E você pode comer 450 calorias, certo? Então, tá vendo por que o arroz, você já não precisa ter medo? Porque para você estourar em calorias pelo arroz, você tem que comer muito arroz. Muito arroz, ok? Entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? A analogia, o raciocínio? Tabela nutricional do macarrão. Tabela nutricional do macarrão. O macarrão é mais calórico do que o arroz, ok? 100 gramas de macarrão. 100 gramas de macarrão, 157 calorias. 157 calorias. 100 gramas de macarrão, ok? Para você chegar em 450 calorias dividido por 157, você teria que comer quase 300 gramas de macarrão. Quase 300 gramas de macarrão. É muito macarrão. Você não vai comer tudo isso. Você pode achar que tá exagerando, mas não é tudo isso, ok? Pão. Que todo mundo tem medo do pão. Tabela nutricional do pão. Vamos lá. Um pãozinho. Quanto equivale a um pão francês? 50 gramas é um pão francês. Isso vai dar 120 calorias aproximadas. 130 calorias aproximada. Um pãozinho francês, 130 calorias. Para você exagerar, você teria que comer uns 4 pães em uma refeição, tá? Não é o dia inteiro. É em uma refeição. Para você exagerar e estourar aqueles 450 calorias que a gente chegou como exemplo. Ok? Tá dando para entender o raciocínio? Todos os dias você faz live? Sim, Ana, todos os dias. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Por que você não precisa se preocupar com as quantidades? Porque quantidade não vai fazer você estourar em calorias, não vai fazer você exagerar. Tá, e daí por que eu engordo então? Por que eu estouro em calorias? Ué, se eu tô engordando é porque eu tô comendo demais. Se eu tô comendo demais, eu tô exagerando, então eu tenho que comer menos. Não. Por que você engorda? Você não engorda porque tá exagerando no consumo calórico. Você engorda porque está comendo de forma errada. E quando você come de forma errada, o seu metabolismo entra naquele modo de segurança. Entrando naquele modo de segurança, você está fazendo o seu corpo gastar cada vez menos. Se ele gasta cada vez menos, você pode comer pouco que você vai estourar em calorias. Certo? Porque ele vai sempre buscar o equilíbrio com o que você está comendo. Sempre buscar gastar menos. Entendeu? Então, o problema da refeição não é porque eu estou exagerando na quantidade de calorias. Eu preciso pesar os alimentos. Não precisa. Pessoas normais não vão comer mais do que 300 gramas de arroz, por exemplo. Pessoas normais não vão comer mais do que 4 pães nas 4 refeições do dia. Comer 16 pães em um dia, por exemplo. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Ok? Não, Tainá. Eu como 4 pãezinhos fácil. Tudo bem, em uma refeição e nas outras do dia. Aí você não come mais nada. Aí você não tá estourando nas calorias, tá? Então o problema é que você não estabelece um padrão nutricional. Quando não tem um padrão, imagina assim, o seu corpo é como se fosse uma empresa. Lembra que eu falei do gasto de calorias, do consumo e tal?
A sua empresa, pensa na seguinte analogia. Você tem uma empresa lá com um monte de funcionários e tal. E aí você tem custos dessa empresa, ok? Você tem custos do aluguel do salão da empresa, do escritório, da luz que gasta, dos funcionários, do material, enfim. Você tem um monte de gasto dessa empresa, beleza? E aí você tem a receita da empresa, que são os seus clientes que te pagam. Se dá uma crise, por exemplo, a pandemia, dá uma crise, você tem que fechar a empresa. Você tem que ficar lá sem receber. Cortou a sua receita, cortou o seu consumo. O que você vai fazer? Você vai cortar os gastos também, é natural. Você vai começar a mandar uns funcionários embora, você vai para um lugar menor, você vai economizar a luz, economizar isso, economizar aquilo, então você vai querer gastar menos para equiparar com o consumo. Aí um mês chegou cliente, no outro já não chegou. No outro mês tem 10 clientes, nesse mês não tem nenhum cliente. Fica tudo aleatório, os clientes vão chegando de forma desordenada, você ainda não tem um padrão, uma clientela fixa. O que você vai fazer? Você vai começar a gastar pra caramba na sua empresa e deixar os seus custos lá em cima, sem saber se vai ter receita ou não? Provavelmente não. Você vai deixar o seu gasto lá embaixo, até estabilizar. É exatamente isso que acontece com o seu corpo. Exatamente isso. Deu pra entender essa analogia? É isso que acontece com o seu corpo. Se você não tem receita, se você não tem o consumo fixo das calorias, que é o que você come de fato, a sua empresa, o seu corpo, vai ficar sempre no modo de economia, gastando de forma econômica. E aí, qual que é a solução desse problema? A primeira solução de tudo. Então eu tenho que comer menos. Não, porque o comer é a sua receita. É a sua receita, é o seu consumo. Se você tem menos receita, você vai fazer o seu corpo gastar cada vez menos. Aí você cada vez está comendo menos e não emagrece. Comendo menos e não emagrece. O que você precisa fazer então? Primeiro de tudo, estabelecer um padrão alimentar. Porque é um padrão, é uma clientela fixa. Todo dia o seu corpo sabe que vai chegar aquele X de calorias. Aquele X de nutrientes. E não precisa ser das calorias específicas, de quantidade, eu preciso pesar e comer todos os dias igual. Não. Mas só de você fazer todos os dias um número X de refeições, então, por exemplo, muita gente, a maioria das pessoas, um dia come, outro dia não come. Um dia toma café da manhã, outro dia não toma. Um dia almoça, outro dia não almoça. Um dia almoça uma comida legal, outro dia almoça o lanche, outro dia não almoça nada. Uma bagunça, certo? Ok? A maioria das pessoas são assim. Você que está me assistindo, pode ser sincero agora. Você tem um padrão alimentar? Não, é regrado, mais ou menos. Todos os dias, é mais ou menos essas refeições, nesses horários. Tem esse padrão ou é meio desordenado? Pode falar, seja sincero. Tem um padrão ou não tem um padrão? Responda aqui pra mim. Por quê? O primeiro passo para resolver o seu problema da alimentação é estabelecer um padrão. E o seu corpo vai se adaptar àquilo. Ele se adaptando, ele vai começar a trabalhar mais. Tá? Estabelecer um padrão de refeições, aí você começa a colocar nutrientes nas suas refeições. Que nutrientes? Sempre proteína e carboidrato, mas a gente não precisa falar disso agora. Porque o principal é estabelecer esse padrão para o seu corpo gastar mais calorias. Você já entendeu que o seu problema não é exagerar, não é a quantidade da refeição. O seu problema é não ter um padrão que aí deixa o seu metabolismo cada vez mais lento. Tainan, mas eu tenho episódios de compulsão exagerados. Eu tenho episódios de compulsão porque aí eu como muito, eu não consigo me controlar por conta de ansiedade, blá blá blá. Não é por conta de ansiedade, tá? Não é. É porque você não tem um padrão alimentar. E aí o seu corpo está precisando de nutrientes. Qualquer brecha que dê, que ele sentir uma fraqueza em você, ele vai fazer você comer de forma desordenada. E aí você vai entender que você teve um episódio de compulsão. Por quê? Porque você está com pouco nutrientes, certo? Vamos lembrar do esquema da sua empresa. Não chega nunca cliente, não tá chegando o consumo, não tá chegando a receita, não tá chegando o dinheiro. Se entra um cliente lá na loja, o que você vai querer fazer?
vai querer vender tudo para ele, porque ó, tá complicado, preciso que você compre, leva isso, leva aquilo, vai empurrando um monte de coisa pro cliente te dar o máximo de receita que ele conseguir. É exatamente isso que seria o episódio de compulsão. Você não tá comendo, seu metabolismo tá tudo bagunçado, querendo nutrientes. Quando você senta para comer, ele vai querer que você coloque o máximo de energia para dentro, porque ele tá precisando. Certo? E aí você engorda. E aí você mantém olha só a loucura que é comer pouco. Você tá comendo pouco, tá ficando horas sem comer, todos os dias, faz 1 ou 2 refeições só, não come nada, não come nutrientes. Aí você deixa seu metabolismo mais lento. Deixa seu metabolismo mais lento, cada vez ele queima menos gordura. E vai deixando cada vez mais gordura lá estocada, certo? Deixa mais estocada. E aí, você leva a episódios de compulsão. Por quê? Tá chegando poucos nutrientes e ele tá precisando. Ele vai dar um jeito de você comer. E aí, com o metabolismo lento, ele vai entender assim: eu não posso gastar, eu preciso estocar energia. E ela nunca tá comendo. Consegui fazer ela comer. Todas essas calorias eu vou querer pra mim. Todas essas calorias. Por quê? Ele tá no modo de segurança, no modo de sobrevivência. Chegou um cliente na sua loja com um monte de dinheiro pra você. Você não vai gastar tudo. Você vai querer guardar, você vai fazer um caixa, você vai economizar. Por quê? A receita da sua loja tá zoada. O consumo de calorias tá zoado. O seu corpo vai fazer o quê? Opa, essa energia é boa pra mim, eu não sei quando vai chegar de novo. Deixa eu estocar aqui. Aí que você engorda. Ok? Deu pra entender? Deu pra entender essa pequena analogia? E o porquê o problema não está na quantidade, que você não precisa se preocupar com a quantidade. Deu pra entender? Sim ou não? Pode mandar perguntas agora. Pode mandar perguntas. E tem mais uma coisa. O principal de tudo isso. Vamos supor, pensando na empresa. Na sua empresa aí. Ela vai sempre se adaptar, certo? Então, putz, tá chegando menos receita, vou economizar aqui. Ah, esse mês foi bom? A gente precisa contratar mais funcionários, pode aumentar o gasto, certo? O seu corpo funciona da mesma forma. Ele se adapta a tudo, a qualquer coisa ele vai se adaptar, ele vai buscar essa adaptação. Então, por exemplo, eu, Tainã, já tive épocas que eu fiz 7 refeições, fazia 7 refeições no dia, que eu fazia 6 refeições no dia, que eu fazia 3 refeições no dia. Hoje eu faço 4 refeições no dia, em média. Geralmente, 4 refeições no dia. E o meu corpo está exatamente igual quando eu fazia 7, quando eu fazia 3, quando eu fazia 5. Por quê? Ele se adapta a tudo isso. Ok? Então, eu como menos do que quando eu fazia 7 refeições. Eu como mais do que quando eu fazia 3 refeições. E o meu corpo tá igual. Ué, mas tá comendo mais e não engordou? Comendo menos e não emagreceu? Pois é, porque ele se adapta a tudo isso. Por isso que você não precisa ficar paranoico e pensando, ai meu Deus, as quantidades, não sei o quê. Não tem necessidade disso. Principalmente você que tá num processo começando a se alimentar de forma correta, começando o processo de seguir uma dieta, beleza? Não precisa essa preocupação. Ou você acha que eu, depois de 10, 15 anos nesse ramo, fazendo exercício, cuidando da alimentação, você acha que até hoje eu fico pesando comida, eu fico montando dieta, eu fico com a minha dieta embaixo do braço? Não! Porque eu sei que o que eu comer, o meu corpo vai se adaptar. Óbvio, se de um dia para o outro eu passo a comer uma mudança muito brusca, vai ter uma mudança muito brusca no meu corpo também, obviamente. Mas, se não for uma mudança muito brusca e for só uma adaptação aqui e outra ali, o meu corpo vai se adaptar a isso e não vai ter mudança nenhuma. Não vai ter mudança nenhuma. Tanto que tem pessoas que comem uma refeição no dia e estão com nível máximo de obesidade. Tem pessoas que comem 8 refeições no dia e não conseguem engordar. Entende? Então, o seu corpo vai se adaptar a tudo isso. Tendo isso em vista, você não precisa ficar com medo de, ai meu Deus, eu tô exagerando no arroz, eu tô exagerando no macarrão. O seu medo, o que você tem que ter medo não é de comer demais, é de comer de menos. De comer de menos. Se você faz 2 refeições no seu dia apenas, você tem um problema. Se faz 3, você tem um problema. Se você come só um pouquinho de comida ali no seu almoço, você tem um problema.
Esse problema que você tem que resolver. Não é o problema do mais, do comer demais, é o problema do comer de menos. Toda vez que você pensa em começar a fazer uma dieta, você não tem que pensar assim, eu tenho que tirar o refrigerante, eu tenho que tirar o carboidrato, eu tenho que tirar o jantar, eu tenho que tirar isso, tenho que tirar aquilo. Não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar o que está faltando na sua dieta. O que você precisa incluir na sua dieta, sem medo de ser feliz. Não é o pão que te engorda, não é o chocolate que te engorda. O que te engorda é você deixar o seu metabolismo lento. Aí você engorda, tomando água você vai engordar. Qualquer coisa vai te engordar. Por outro lado, se você faz estratégias que deixam o seu metabolismo acelerado, você pode comer de tudo que não vai engordar e vai emagrecer. Certo? Combinados, gente? Me empolguei agora. Me fala aí se você entendeu tudo. Se você tem dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, pode perguntar. Estou aqui à disposição. Eu sei que essa aula, apesar dela esclarecer algumas coisas, vai deixar instalei um triplex na sua cabeça, né? Porque você tá pensando agora, meu Deus, mas a vida toda me falaram que se eu comer eu vou engordar. A vida toda me falaram que eu tenho que diminuir as quantidades. Pois é, mas a vida toda, quando que você conseguiu ter resultado dessa forma? Entende? A vida toda, olha a sua volta, como que tá a maioria das pessoas? Tudo acima do peso, tudo com sobrepeso. Então esse caminho não é o caminho que vai funcionar. E o que eu posso fazer para aumentar o meu metabolismo? Da parte da alimentação, o que vai aumentar o seu metabolismo? Você aumentar a receita. Então, você fazer pelo menos 4 refeições todos os dias, você incluir proteína, uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de carboidrato em todas essas refeições, sem se preocupar com a quantidade. Você coloca lá o arroz no prato, você não precisa se preocupar se você está exagerando ou não. Eu mostrei aqui que você só vai exagerar se você comer, 1 quilo de arroz no dia inteiro. Você não vai comer isso, tá? Você pode colocar o arroz lá, beleza? Então dessa forma. Outra coisa, beber mais água vai ajudar você a acelerar o seu metabolismo. E o principal é o exercício. O exercício, qual é a função dele? A função do exercício é estimular a sua musculatura. Quando você estimula a musculatura, você deixa o seu metabolismo mais acelerado, tá? Só para você entender, para o seu corpo fazer 1 quilo de músculo, ele gasta até 8.000 calorias. Até 8.000 calorias para fazer 1 quilo de músculo. Isso deixa o seu metabolismo muito mais acelerado. Porque pensa assim, em uma semana você gastaria, se você gasta, 2.000 calorias por dia, 2 vezes 7, 14.000 calorias por semana. Aí, você fez esse processo para ganhar músculo, para ganhar 1 quilo de músculo em uma semana. Quanto que vai gastar a mais? 8.000. 14. Você estava gastando 14. Aí você começa a gastar 8.000 a mais. Você vai gastar 22.000 calorias, por exemplo, nessa semana, ao invés de gastar só os 14. Olha o poder do exercício. É o maior acelerador de metabolismo que tem. Posso substituir a academia por exercícios em casa? Pode. E sinceramente, eu recomendo. O resultado que você vai ter na academia e o que você vai ter em casa é o mesmo. Se você tiver o treino certo e for constante, você vai ter resultado, tanto na academia como em casa. Não é a carga que vai fazer o treino, não. É você saber o que tem que fazer no seu treino, tá? Aí, se você fizer o treino, você vai ter resultado. O que é mais fácil, você ser constante numa academia ou em casa? Pensa. Na academia, você tem que ir até a academia, você tem que se trocar, você tem que pegar uma roupa, você tem que... você demora pra chegar lá, e você tem que ficar revezando, você tem que ajustar equipamentos, tem isso. O ambiente muitas vezes não te agrada, porque você às vezes fica com vergonha, às vezes se sente desconfortável. Olha a quantidade de empecilhos. Em casa, você levantou e fez, acabou. Você tá de pijama, você tá pelada, você tá do jeito que for. Você foi e fez o exercício. Não tem que revezar com ninguém, não tem que ajustar equipamento nenhum. Em 15 minutos, tá feito. Na academia, você vai perder 1h30 do seu dia, não do treino em si, mas do deslocamento de tudo que envolve ir até a academia, certo? O que é mais fácil de ser constante? Em casa.
Beleza? Ai, mas em casa não tem motivação. Isso é outra coisa. Se você não tem motivação em casa, você não vai ter motivação pra ir pra academia. Porque motivação é algo intrínseco. Não é a academia que vai te motivar. É você mesmo que vai se motivar. Estou resfriada. E não estou treinando. Minha vontade por doces aumentou mais. Posso fazer uma caminhada para ajudar nessa vontade de comer loucamente? Você pode fazer uma caminhada, mas o que eu recomendo para você diminuir a vontade de comer doce é comer doce. Se você está com vontade de comer doce, não vai jogar isso para caminhada. Você quer fazer a caminhada para se sentir bem? Pode fazer, pode fazer. Quer mais estar resfriada, faz um exercício de baixa intensidade, beleza. Mas se você tá com vontade de comer doce, coma o seu doce e acabou. Acabou. Ah, então, mas eu não consigo me controlar. Pera lá, então. Faz um remember aí do seu dia. Então, à noite eu tô com muita vontade de comer doce, tá? O que você tomou de café da manhã? Nada. Pulei o café da manhã. Ah, e aí na metade da manhã eu comi só uma fruta. Aí almocei. Aí depois não comi mais nada o dia inteiro. E à noite tô morrendo de vontade de comer doce. O problema não é que você tá ansiosa, com vontade de comer doce. O problema é que você não comeu carboidrato, você não comeu nutrientes, você não comeu calorias do seu dia inteiro. E aí vai estourar no doce. Ponto, ok? Então tá com vontade de comer doce? Coma o seu doce e principalmente acrescente mais nutrientes no seu dia, que essa vontade de comer doce vai diminuir, tá? Eu como doce todos os dias. Por que eu não me descontrolo? Ah, é porque você é o máximo. Não, porque eu como os nutrientes necessários, porque eu amo comer doce também, certo? Não tem como não amar, né, gente? Quem fala, não gosta de doce, pelo amor de Deus. Você comeu o doce errado. Ok, mais perguntas, dúvidas, críticas, sugestões para irmos encerrando? Mais alguma perguntinha? Para finalizarmos, me fala aí o que você acha que te impede de ter resultado hoje. O que você acha que te impede de ter resultado hoje, tá entendendo? Eu não tenho resultado porque eu tenho uma vontade incontrolável de doce. Eu não tenho resultado porque, putz, eu tenho pouco tempo, a minha rotina é muito corrida. Eu não tenho resultado porque eu sou muito ansiosa. Eu não tenho esse resultado porque eu não gosto de exercício. Me fala o que, na sua opinião, o que te impede de ter resultado? Que eu vou dar uma luz pra você, pra gente encerrar e você sair daqui com algo aplicável pra já. Me fala aí. Enquanto você escreve aí, tem o delay do Instagram me mandar, as pessoas, a maioria das pessoas vivem num ciclo. Vivem num ciclo de alguma coisa virou a sua chavinha, vou começar a fazer exercício, quero emagrecer, vou começar a emagrecer. Aí busca uma academia, ou uma caminhada, ou, enfim, eu vou começar a fazer caminhada, vou começar a fazer academia, eu vou tirar isso da minha dieta, eu vou começar a cortar o carboidrato, vou parar de jantar, e blá, 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 sempre as mesmas coisas, né? Aí começou por esse caminho, perde ali alguns quilinhos num primeiro momento, mas dá uma estagnada, e aí desanima, porque o resultado estagnou, desanima, porque, putz, ficando 1 hora na academia todo dia, não aguenta mais, tá ficando com fome, não tá comendo as coisas que gosta, aí desanima, e aí para porque não consegue manter e porque não tá tendo mais resultado. Parou, aí recupera todo o peso, volta pra estaca zero, e aí volta pro começo do ciclo. Daqui a pouco, passa 2, 3 meses, vou começar de novo. E aí vai mesmo caminho. E aí não consegue manter, e aí para, e aí desiste, se frustra, fica desanimada, volta de novo. E aí vive nesse ciclo. Por que você vive nesse ciclo? Como que você quebra esse ciclo? No começo desse ciclo. Se você vai sempre pelo mesmo caminho, não vai dar certo. Você precisa ir pelo caminho, você precisa mudar alguma coisa nessa rota aí. Senão você vai chegar sempre no mesmo lugar, que é lugar nenhum. Você não tá saindo do lugar, tá? Então, chega desse negócio de, eu preciso comer menos e eu preciso treinar mais pra ter resultado. Não é isso. Muitas vezes você precisa comer mais, como eu expliquei nessa live. Muitas vezes você precisa treinar menos, como eu expliquei em outras lives, pra conseguir ter resultado, tá? Então, entenda isso.
e busque uma outra direção, um outro caminho, para não fazer sempre a mesma coisa, tá? E aí, se você se identificou com tudo que eu tô falando aqui, você tem duas opções. Uma opção de forma gratuita é só você seguir o meu Instagram e acompanhar o meu Instagram, que você vai ter a direção certa, uma direção que dá resultado para as pessoas. Eu mostro todos os dias resultado, depoimento de alunas e tal. Todos os dias eu mostro por aqui. É só acompanhar, é de graça, você não paga nada por isso. E se você realmente acompanhar, você vai ter uma transformação, tá? Essa é uma opção. Outra opção é, se você consegue, pode, eu recomendo fortemente que você invista nisso. Quando você tá com problema de coração, você não fica pegando dica no Instagram de um cardiologista. Você não brinca com isso. Você não brinca com a sua saúde. Você vai no médico, faz o acompanhamento, toma um remédio que ele indicou. Você não vai tomar o remédio que o blogueiro indicou. Bloqueiro do coração, pra você nunca mais infartar. Não. Você vai e faz o que o médico tá indicando. Aqui é a mesma coisa. Você precisa de um acompanhamento profissional, de um nutricionista, de um profissional de educação física para te orientar ao caminho certo, tá? E se você quiser conhecer como funciona o meu acompanhamento, escreva "eu quero" aqui, que eu te chamo e explico sem compromisso nenhum, tá? A gente tem pacotes, muita gente fala, eu não tenho dinheiro para investir nisso. Primeiro, a gente tem pacotes a partir de R$20. Então, dificilmente alguém não tem R$20 hoje para investir numa coisa que seja muito importante. Uma besteirinha lá, aí tudo bem. Mas numa coisa que seja muito importante, a gente arruma, te dá um jeito, né? Então a gente tem pacotes a partir de R$20. E aí você tem que dar essa importância. Por quê? O que acontece? Você tá vivendo. Putz, não tô com o corpo que eu quero, mas eu tô vivendo, tá tudo certo. Até quando você vai ficar vivendo nesse automático? Até quando você vai continuar infeliz na hora de comprar uma roupa, de trocar uma roupa, de tirar uma foto, de se olhar no espelho? Até quando? E isso que eu tô te falando é pra te incomodar um pouquinho, sim, mas é pra te acolher, porque eu tô te trazendo um caminho mais fácil. Um caminho que dá pra seguir, que você não precisa passar fome, que você não precisa virar rata de academia, nada disso. É mais simples do que parece. Você só precisa de uma direção. Senão, as nossas alunas não iam relatar que o processo é mais fácil, que elas emagrecem comendo bem, que elas emagrecem treinando pouco. Isso é um fato, tá? Se você tiver uma direção e souber o que fazer, você consegue também, beleza? Então, se você tiver interesse em conhecer a nossa metodologia, o nosso acompanhamento, escreva "eu quero" aqui, que eu te chamo lá no direct e te mando o link pra gente conversar no WhatsApp sem compromisso nenhum. Gostou? Ótimo, top, vamos com tudo. Não gostou? Tá tudo certo. A amizade segue a mesma. Você pode continuar contando comigo pro que você precisar e eu ficarei à disposição para te ajudar, tá bom? O que eu falo é que muitas vezes você está, às vezes, um passo de tomar uma atitude diferente para ter um resultado diferente. Talvez esse passo seja falar comigo, talvez esse passo seja lá, chegar lá no meu perfil e fazer algum treino que tá lá. Enfim, vai que você consegue, ok? Pode contar comigo. Deixa eu ver se passou mais alguma pergunta aqui. Se não tiver mais perguntas, só me manda um boa noite para eu saber que você está aqui e assistiu até o final. Para encerrarmos essa livezinha maravilhosa. Deixa eu ver, acho que eu não perdi nenhuma pergunta. Acho que eu não perdi nada. Tudo certo, então. Então é isso, gente. Uma boa noite a você. Esta live não vai ficar salva aqui no meu Instagram. Ela fica salva no YouTube. youtube.com/@tomemexendo. Essa é a live de número 40 ou 41, não sei. Enfim, tem quase 40 ou mais de 40 lives já salvas, falando sobre ansiedade, falando sobre low carb, falando sobre jejum, falando sobre exercício para academia, falando sobre uma porrada de coisa para realmente ajudar vocês. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil fica o processo, tá bom? Então quem quiser ter acesso e não achar no YouTube, só me pedir no direct que eu te mando também as outras lives, beleza? Tamo junto! Boa noite, Vivi. Boa noite, Rô. Boa noite, Binha. Silva Binha. Binha, deve ser Binha. Boa noite, Binha. Boa noite, Joana. Tamo junto. Conte sempre comigo. Não deixe de cuidar de você. É nóis e bora se mexer. Valeu, valeu!